A gente começa o RNTV de hoje com uma informação policial. Os corpos de 5 homens que foram encontrados em uma estrada na Ridinha, na zona norte de Natal. A desconfiança, a suspeita da polícia é de que eles foram executados. Eduardo Rodrigues está lá e vai trazer as informações para a gente agora ao vivo. Boa tarde, Eduardo. Oi, Emily, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando a gente agora em casa. As informações vão chegando conforme o trabalho da Polícia Militar, os policiais do 4º Batalhão, que já estão aqui, vai avançando. Os policiais vão investigando, perguntam para um, perguntam para outro. Vocês podem perceber que aqui atrás de mim tem muitos moradores da região da Redinha mesmo e da Redinha Nova. São pessoas curiosas, estão aqui para saber o que realmente aconteceu e algumas pessoas até mesmo reconheceram as 5 vítimas, as 5 pessoas que foram encontradas mortas aqui exatamente nesse campo, que é trilha de bugueiro. Só bugueiros passam por aqui, é uma área realmente que não tem tanto movimento. Os 5 corpos que foram encontrados pela Polícia Militar há menos de 1 hora estão separados. Você está vendo imagens aí de policiais, tem até uma equipe mesmo de televisão ali também em cima desse caso, acompanhando. Tem 3 corpos aqui, logo depois daquele arbusto ali que a gente consegue ver, tem outros 2 corpos. A informação que nós recebemos da Polícia Militar e até de alguns moradores aqui é que esse grupo de 5 rapazes estava sendo conhecido aqui na região de Redinha Nova, como a turma do arrastão. Seriam pessoas que fariam arrastões, assaltos, frequentemente, principalmente nessa região aqui e também na região da Comunidade da África, que fica depois daquele morro. A gente vê que tem um morro com pessoas ali e a Comunidade da África fica exatamente depois. Nós recebemos a informação da Polícia Militar que esse espaço que a gente mostra agora para vocês, que esse campo aqui, como eu disse, é trilha de bugueiros, mas também seria uma rota de fuga. Isso porque quando você sai da Redinha Nova e vem por esse espaço aqui, vem por esse lugar, já é possível ver muitas pegadas. Realmente, a polícia disse que isso aqui era uma rota de fuga para que eles pudessem voltar e então chegar à Redinha, a Comunidade da África que fica depois daquele morro, como eu falei para vocês. Nós conversamos com algumas pessoas, eles disseram que há muito tempo Redinha e Redinha Nova não têm vivido dias de paz por aqui, justamente por causa desses arrastões. Você disse aí no começo do jornal, a gente acompanhou, Emily, falando sobre um arrastão que aconteceu ontem numa casa, também aqui na região, foi por volta das 6 horas. E antes de ontem, também teve arrastão numa casa que aconteceu no bairro de Rio Mar. Os policiais disseram pra gente que os criminosos pegaram o batom da filha de uma das vítimas, do dono da casa, e picharam nas paredes com o batom da vítima, de uma moça, uma adolescente, o nome de uma facção criminosa que teria envolvimento com os ataques que aconteceram na cidade, a onda de violência aqui, que teria partido então essas ordens de dentro das penitenciárias. Essas são as primeiras informações que nós temos para trazer para vocês. O ITEP ainda não chegou, isso porque até mesmo a Polícia Militar tomou conhecimento da ocorrência, não tem nem 1 hora, mas o ITEP já foi acionado. O que a gente sabe é que os corpos estão aqui desde a madrugada. Os moradores disseram que por volta da 00:30 ouviram muitos disparos de arma de fogo, disseram até assim, Eduardo, pareciam fogos de artifício, de tantos disparos que a gente ouviu. A gente conseguiu analisar, conversar com a Polícia Militar e eles falaram que as características desse crime são características de execução, porque no corpo dos criminosos não havia nenhum disparo, somente foram efetuados disparos na cabeça. E por que então a polícia tem essa desconfiança de que os 5 rapazes encontrados aqui façam parte realmente de um grupo que faria arrastões, como os próprios moradores disseram, a turma do arrastão? Porque eles estavam com pelo menos 2 roupas, uma por cima e uma outra por baixo, provavelmente para descaracterizar. E além disso, em pelo menos 3 deles, a polícia conseguiu ver junto ao corpo armas falsas, simulacros de armas, facas também. Um deles estava carregando uma lanterna, provavelmente para iluminar o caminho à noite. Aqui realmente é muito escuro. A gente mostra mais uma vez, é um local ermo, tem muita vegetação, trilha de bugueiros aqui, realmente não existe movimentação de pessoa, seria realmente aí uma rota de fuga para os criminosos. Emily, a gente pode voltar a qualquer momento com novas informações, até mesmo sobre o trabalho da polícia aqui, que está só começando, viu? Tá certo, Eduardo. Eu vou aproveitar rapidamente que você está aí, você está mostrando para a gente esse lugar, muita gente aí acompanhando também o trabalho da polícia. É um lugar de difícil acesso, porque parece que nem todo mundo consegue chegar aí, só quem conhece bastante a região, principalmente à noite, no mínimo medo, as pessoas têm de chegar até aí, além do difícil acesso geograficamente, digamos assim, também, né?
Exatamente, Emily. Só realmente quem mora aqui no bairro é que consegue chegar. A nossa equipe teve até um pouco de dificuldade. Um dos moradores veio guiando o nosso carro para poder chegar até aqui. Isso porque para a gente ter acesso a esse campo aqui, a essas dunas, digamos assim, nessa parte aqui da Redinha Nova, existe um caminho de terra, existe como se fosse uma estrada. Muitas casas realmente, muitas pessoas morando, só que é um caminho de terra, uma reta muito grande, né? Fica perto realmente da Praia da Redinha, porém você tem que entrar numa rua, perto do Aquário de Natal. Acho que fica melhor para todo mundo localizar, né? Perto do Aquário de Natal, à esquerda tem uma rua de terra, então nós entramos por essa rua de terra, viemos reto, então sai bem nessa parte aqui. A gente vai mostrar um pouquinho mais aqui para vocês. Cleiton Carvalho, cuidado aí com a duna para não tropeçar. Realmente vocês vão ver que ali do outro lado realmente tem uma baixa e as casas das pessoas é que ficam mais para o lado de lá. Muita gente aqui reunida realmente curiosa, tentando entender o que aconteceu. E você vê que é uma área de difícil acesso, muita areia no chão. Muita areia, é difícil até andar aqui, ó. Então as pessoas realmente têm vindo aqui para ver o que está acontecendo, ó. Muita gente voltando e outras vindo para cá, descem ali, então quando tem ali, depois daquelas pessoas que estão caminhando um pouco mais à frente, tem uma descida e aí então aqui começa a região das casas mesmo. Você pode perceber que a área realmente é grande, ó, e as casas ficam realmente um pouco mais afastadas daqui. Seria, como disse a polícia, uma rota de fuga para os criminosos, até mesmo porque depois daquele morro e fica a comunidade da África, certo? A gente fala ao vivo aqui da Redinha Nova, onde hoje, há menos de uma hora, foram encontrados 5 corpos, todos eles com características de execução, segundo a polícia. O trabalho deles continua, o ITEP não chegou ainda para fazer o trabalho de perícia. A gente pode voltar a qualquer momento com novas informações. Emily? Tá certo, Eduardo. Daqui a pouquinho a gente volta a falar então com você para a gente saber se a polícia já tem algo a mais de informação para informar aqui no RNTV para você que está em casa. E agora a gente volta a falar ao vivo com o Eduardo Rodrigues. Ele está em uma área de difícil acesso na Redinha, na zona norte de Natal, onde foram encontrados os corpos de 5 homens com características de execução. Eduardo, é com você. Oi, Emily, a gente vai, agora que a gente conseguiu retomar um pouco o fôlego aqui, a gente traz algumas informações atualizadas. Eu consegui conversar novamente com os policiais que estão próximos aos corpos nesse momento. Inclusive tinha um familiar de um desses rapazes aqui que foram encontrados mortos, conversando com a polícia. Ele me disse que é pai de um desses rapazes. O rapaz tinha 16 anos de idade e eu conversei com ele. Ele me disse realmente que sabia que o filho andava com essas companhias e que há algum tempo estava envolvido na criminalidade. O pai nesse momento está abaixado bem ali. Cleiton Carvalho mostra para você, ele está fazendo uma ligação. Tem um rapaz, um senhor de branco ali, uma senhora, mas a princípio não são parentes de nenhuma dos homens que foram encontrados mortos aqui, mas esse senhor que você vê ali abaixado é o pai de uma das vítimas. Ele está fazendo uma ligação. Eu perguntei para ele agora o que o senhor vai fazer com a sua esposa, né? Como é que o senhor vai conseguir dar essa informação, dessa notícia para ela? E ele me disse que ela já estava sabendo e que tinha desmaiado quando soube da notícia, estava em casa, realmente a família ficou abalada, o pai estava desempregado, estava procurando emprego e realmente falou com muita tristeza disso que aconteceu com o filho dele. Agora há pouco tinham várias pessoas andando, e ainda tem pessoas caminhando até aqui esse lugar, essa rota, né, esse campo que é rota para bugueiros passar. As pessoas estão vindo curiosas realmente saber o que aconteceu, porque segundo até mesmo os moradores, esse grupo que foi, segundo a polícia, executado, vinha praticando assaltos, arrastões nas casas, tanto da Redinha Nova quanto da Redinha, que fica mais para aquela região ali, depois dessas dunas. Inclusive, nós mostramos aqui no começo do jornal um desses casos que aconteceu ontem por volta das 6 horas. Kleber Teixeira fez essa reportagem e também o grupo seria responsável por praticar assaltos, arrastões na comunidade da África, que fica localizada depois daquele morro ali que você está vendo. Nós estamos ao vivo aqui no RNTV há meia hora, há exatamente meia hora, e o ITEP, infelizmente, ainda não conseguiu chegar. Como você disse, Emily, é uma área de difícil acesso. Para localizar melhor o pessoal que está em casa, o aquário, sabe o aquário de Natal que fica na Redinha? Então, tem uma rua de terra nele ali, quase em frente ao aquário, pegando à esquerda. Seguindo reto é que você consegue ter acesso a esse local aqui. Tem muita areia, como vocês conseguem ver, tem muita vegetação também aqui. Justamente é uma rota para bugueiros, para fazer passeios com turistas, e a polícia disse que também seria então uma rota usada por esse grupo, conhecida popularmente pelas pessoas como a turma do arrastão. Eles faziam os arrastões em Redinha, Redinha Nova, bairros próximos, e vinham então correndo, deixavam até algumas roupas. A gente conseguiu encontrar no meio dessa vegetação aqui
alguns garfos, tinha também algumas peças íntimas, camiseta. A polícia disse que em alguns rapazes estavam usando até mesmo 2 peças de roupas, 2 calças, 2 shorts, 2 camisetas. Geralmente os criminosos fazem isso para despistar mesmo a polícia ou até mesmo alguma testemunha que tenha visto o que aconteceu. O fato é que por volta da 00:30, os moradores aqui da Redinha disseram que começaram a ouvir vários disparos de arma de fogo. Eles falaram pra gente que esses barulhos se assemelhavam até mesmo a fogos de artifício, de tantos disparos que foram feitos aqui. E realmente o pessoal ficou assustado. A polícia diz que é característica de execução. Você está vendo aí, as pessoas continuam esperando, acompanhando o trabalho da polícia, curiosas realmente. Algumas pessoas até dizendo que não ficaram satisfeitas, não digo felizes com isso que aconteceu, mas um pouco mais tranquilas, porque reconheceram algum desses criminosos como sendo os assaltantes que já tinham praticado crimes na região, no bairro, ali, enfim, na redondeza onde ela mora, Emily. Obrigada, Eduardo, pelas informações. A reportagem completa você vai acompanhar no RNTV, segunda edição.